Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode tomar o seu assento. Graça e paz. Você que nos acompanha aí pela transmissão, onde você estiver, em sua casa, viajando, Deus abençoe e toque na tua vida também. Você que estará tendo acesso a essa ministração mais tarde aí pela internet, que o Senhor ministre ao teu coração. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1. Livro do profeta Ageu. Se você não sabe onde está o livro do profeta Ageu, você vai para o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e aí você volta mais 2. Então é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu estou lendo aqui eu acho que é na Almeida atualizada. Assim diz a palavra do Senhor: no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Glória a Deus pela sua palavra. Alguém colocou um anúncio que haveria uma venda das ferramentas do diabo. O diabo anunciou que ia vender as suas ferramentas, e na data marcada para a venda, as ferramentas foram todas expostas, cada uma com o seu devido preço. E havia muitas ferramentas ali. Ferramentas traiçoeiras como o ódio, o engano, o ciúme, a inveja. Mas separada dessas ferramentas, havia uma outra ferramenta que estava mais gasta do que todas as demais, e era a mais cara que tinha. Ela tinha um preço bem alto. E alguém olhou aquela ferramenta e perguntou: que ferramenta é essa? Desânimo, respondeu o diabo. E aí o cliente perguntou: mas por que ela tem um preço tão alto? E aí a resposta do diabo foi: porque o desânimo me é mais útil do que todas as outras. Com ela eu consigo forçar uma abertura e entrar no coração de um homem quando nenhuma outra ferramenta me permite sequer chegar perto dele. Ela está muito gasta porque é a que eu uso em quase todo mundo, já que poucos sabem que é uma das minhas ferramentas. O tema da nossa mensagem nessa manhã, queridos, é vencendo o desânimo. E eu queria compartilhar com vocês sobre 2 atores que provocam desânimo, pelo menos 2 que provocam desânimo nas pessoas: o medo e a comparação. E eu queria contextualizar aqui você com um texto bíblico que nós lemos na época do profeta Ageu. O que estava acontecendo? Vocês conhecem a história que o povo de Israel foi rebelde e por isso foi levado ao cativeiro. E ali, segundo a profecia de Jeremias, ficou 70 anos cativo. Até que chegou um momento que se cumpriram aqueles anos de cativeiro e eles foram liberados pelo imperador Ciro para que voltassem à sua terra, Jerusalém, com a incumbência de construir, de reconstruir o templo de Jerusalém. Porque esse templo, vocês lembram da história, ele fora completamente destruído
por Nabucodonosor e suas forças, o rei da Babilônia. Então aqueles judeus voltam, 538 saiu o decreto, e aí eles voltam, e 2 anos depois, em 536 a.C., eles dão início à reconstrução do templo. Veja, queridos, esse templo, esse segundo templo, aconteceu assim, ele demorou 20 anos para ser reconstruído. Por quê? Ele passou por um processo de reconstrução de 14 anos, aí a obra foi interrompida por 2 anos, e depois continuou por mais 4 anos até a sua conclusão. Então, eles começaram a reconstrução em 536 a.C., mas foram obrigados a parar 14 anos depois, em 522 a.C. Por que eles foram obrigados a parar? Porque desde o início que eles voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, os seus inimigos, os vizinhos que habitavam ali, nos arredores de Jerusalém, começaram a ameaçar o povo, os judeus, que eles não poderiam construir, começaram a intimidá-los e fazer de tudo para parar a obra de Deus. Preste atenção nisso. Quando você quer fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar e tentar fazer de tudo para desanimar você, para fazer com que você pare. E eles tentaram de tudo, até que finalmente tiveram êxito e conseguiram, através de um decreto do imperador da época, que mandou uma carta ordenando que a obra parasse. E o que acontece? Aqueles homens que trouxeram aquela carta foram até os líderes dos judeus e os forçaram a parar com a obra, inclusive empunhando armas. E aí é nesse contexto, quando eles param, depois de 14 anos de construção, veja, foram 14 anos e depois mais 4 para a conclusão do templo. Então, 18 anos, com mais 2 anos de parada, 20 anos no total. Mas 14 anos, eu calculo que essa obra tinha avançado bastante. Que essa obra tinha chegado já até uma certa altura, que não faltava muita coisa para concluir. Mas é exatamente quando chega nesse momento, nessa condição, que eles são obrigados a parar. E quando eles são obrigados a parar, 2 anos vão se passar, e qual é o comportamento e a atitude dos judeus nesses 2 anos? Eles desanimam de construir o templo, eles abandonam aquele projeto, e eles passam a focar na vida deles. Como quem diz, não tem jeito mesmo, a gente foi ameaçado, foi obrigado a parar, não tem mais o que fazer, a gente tem que aceitar essa situação, e a vida segue, e vamos cuidar cada um da sua vida. E aí eles começaram a se dedicar a construir suas próprias casas, casas luxuosas, e eles ficam 2 anos com essa atitude. E é nesse tempo de desânimo, de abandono da obra, que Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para trazer mensagens, dizendo para o povo, ei, para aí, eu não mandei com que vocês parassem. Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão com medo? Essa obra é minha, eu estou no meio de vocês. Então Deus levanta o profeta Ageu com essa mensagem que nós acabamos de ler. E Deus levanta ele no 6º mês do reinado, do 2º ano do reinado de Dario. E a palavra profética vem, preste atenção, queridos, porque a palavra profética é algo muito importante. A palavra profética é a voz que vem da parte do Senhor e é transmitida para o seu povo com uma mensagem, com uma direção de Deus para o seu povo. E a palavra profética veio dizendo, olha, não é tempo de vocês ficarem parados, construindo casas para vocês, abandonarem a minha obra. E se você for ler o capítulo 1 do profeta Ageu, o Senhor vai trazer uma palavra dizendo, olha, vocês estão colhendo, vocês estão plantando, mas não estão colhendo. Aquilo que vocês colhem, vocês ajuntam para colocar num saco furado. Vocês semearam muito, mas colheram pouco. Vejam aonde foram dar os caminhos de vocês. Então a palavra profética veio dizendo assim, olha, porque vocês abandonaram a minha obra, porque vocês não confiaram em mim, porque vocês se renderam ao medo e ao desânimo, olha aí como que está a vida de vocês.
As coisas não estão indo para frente, não estão dando certo, não estão avançando. Então é aquela palavra de encorajamento, de exortação, chamando o povo para retomar a obra. E mesmo diante da ameaça que eles tinham recebido, de saberem que uma nova carta poderia ser enviada novamente para o imperador, e aquilo ser um problema, uma ameaça séria para eles, eles são chamados, tanto o líder civil, Zorobabel, que era o governador, quanto o líder religioso, que era o sumo sacerdote Josué, e todo o povo é exortado pelo profeta Ageu, para que se levantem e retomem a construção, e o povo ouve aquela mensagem de Deus, crê na palavra de Deus, e reage, o povo reage pela mensagem que veio da palavra de Deus, e voltam a construir. Então, o contexto que eles estavam vivendo, queridos, é esse. Era um contexto de desânimo, de ameaça, de medo. E nessa situação, porque eles pararam e abandonaram, o Espírito de Deus precisou levantar um profeta e trazer uma palavra para encorajá-los a retomar o projeto de Deus que o Senhor tinha confiado a eles. E aqui nós aprendemos que esses judeus tiveram que superar, vencer o desânimo causado por esses dois fatores, pelo medo e pela comparação. Primeiro, eles tiveram que vencer o desânimo causado pelo medo. Por quê? Porque se sentiam ameaçados. Porque as pessoas empunharam armas. Ou seja, se você for ler aí Esdras, capítulo 4, verso 23... diz assim: depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai o escrivão e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar a obra. Então veja, o rei Artaxerxes tinha recebido uma carta dos inimigos dos judeus, dizendo: olha, rei, faz um levantamento aí nos arquivos do reino, e o rei vai saber e perceber que essa cidade que os judeus estão querendo reconstruir, foi um lugar onde houve muitas rebeliões, foi um lugar onde houve reis poderosos, que se rebelaram e que governaram muitos povos em sua volta, e se o Senhor permitir que eles reconstruam a cidade, o rei vai deixar de receber os tributos, os impostos que são devidos, e o Senhor vai perder o controle dessa área aqui. E aí o rei ouviu aquela carta que foi lida e traduzida, mandou fazer uma busca e de fato encontrou isso. E aí quando ele encontra nos arquivos reais, nos históricos, nos anais do reino, que de fato Jerusalém tinha sido a capital de um grande reino, ele então envia uma carta ordenando que a obra cessasse. E quando chega uma ordem do imperador, é interessante como a Bíblia é tão atual. Às vezes vem uma ordem de cima, vem uma ordem daquele que se acha o dono, que manda, uma ordem mandando parar. Quando vem uma ordem com ameaças, isso gera o que nas pessoas? Medo. E o próximo passo do medo, dependendo do nível do medo, vem o desânimo. Eu lembro que certa vez, quando eu estava ainda servindo como missionário na Jocum, eu coordenava um projeto de missionários na Rússia, e eu morava aqui no Brasil e era responsável por dar o apoio para os missionários que estavam servindo lá. Então eu mobilizava igrejas, fazia viagem com pastores para lá, e fazia toda a parte de logística que servia como apoio para aqueles missionários que estavam lá. E lembro que um dia eu recebi uma notícia de que os nossos missionários no campo sofreram um acidente muito grave, e vários deles estavam hospitalizados com traumatismo craniano, em situação muito difícil. Irmãos, eu lembro que quando eu recebi aquela notícia, eu fui tomado assim de um desânimo tão grande, como resultado do medo, porque dependendo do nível da ameaça, dependendo daquilo que acontece,
Você é tomado de um desestímulo tão grande que você pensa, não há nada que eu possa fazer mais para mudar essa situação. E aí a pessoa se entrega ao desânimo. Foi mais ou menos o que aconteceu com aqueles guerreiros de Davi, quando eles voltam, chegam a Ziclag, eles encontram uma cidade devastada, e tudo que havia ali tinha sido sequestrado. Então aqueles homens choraram até não ter mais força, eles ficaram profundamente desanimados. Até que Davi se levanta e recobra forças em Deus. Mas talvez você está vivendo uma situação assim. Você está sendo ameaçado com uma ameaça tal, seja a nível pessoal, seja a nível lá no seu trabalho. E a situação é tão crítica, a situação é tão séria. O quadro, a notícia que chegou para você, a ameaça, a ordem que veio contra a tua vida é algo tão sério, tão intimidador, que você se sentiu desanimado. Que você jogou a toalha e diz, não adianta mais, eu desisto. Queridos, o desânimo causado pelo medo é exatamente fruto de um sentimento de descrença de que a situação pode mudar. Muitas pessoas que vivem um quadro de depressão contínuo, na verdade o que é isso? É um quadro de um desânimo continuado. Muitas vezes a pessoa ela não tem mais uma expectativa, uma esperança de que a coisa possa mudar, e ela se entrega àquele desânimo. Ela passa a olhar o mundo sem cores. Ela não acredita que algo possa acontecer para mudar aquela realidade. É o desânimo que sufoca a alma, que estrangula a esperança. É o desânimo que é gerado pelo medo, que a pessoa sequer pensa que qualquer tentativa de lutar por aquela situação, o que vai causar, na verdade, no final, é um grande prejuízo para a sua vida. Então ela diz, não adianta, vamos esquecer disso, vamos deixar isso para lá, não tem mais o que fazer. Você já foi surpreendido por uma situação assim? Uma notícia? Um diagnóstico? Um fato? Seja na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, na sua nação. Essa era a realidade desses judeus. E aí, como resultado disso, o que eles fazem? Não tem mais o que fazer, então vamos cuidar da nossa vida. Cada um vai cuidar da sua vida, cada um por si. E eles começam a levar a vida com aquela atitude de indiferença, de tristeza, de ter deixado para lá aquela causa, aquele projeto de Deus, aquele chamado, aquela fé, aquela esperança, aquele compromisso, aquela convicção de que um dia tiveram. O inimigo conseguiu atingir bem no centro da sua fé e assassinou aquela fé. E a pessoa não tem mais esperança, então ela diz, deixa isso para lá. Não vale mais a pena lutar por isso. Estou cansado. Só que o que vai acontecer na sequência é que a vida dessas pessoas não vai prosperar. E o Senhor lhe chama a atenção dizendo, olha, não adianta vocês deixar as coisas de lado, esquecer, desanimar, desistir, achando que vai ficar tudo bem para vocês depois, porque não vai. E o Senhor começa a abrir os olhos do povo e dizer, olha, abram os olhos. Olhem para a vida de vocês. Olhem para esses 2 últimos anos. Vocês plantaram muito, semearam muito. Mas o que colheram? E o pouco que vocês colheram é como quem coloca numa bolsa furada. Não vence, não supre. E por que isso está acontecendo? O Senhor diz, porque vocês abandonaram a minha obra, porque vocês abandonaram o projeto que eu confiei a vocês, a minha igreja, o meu povo. Vocês deixaram de crer, de confiar, vocês se desanimaram.
E olha aí qual foi o resultado. Então, a misericórdia de Deus estava aqui alertando o povo, dando um chacoalhão no povo, para que eles abrissem os olhos e percebessem. Sabe, queridos, o inimigo sempre tentará fazer você cessar o projeto que Deus tem para a sua vida. Às vezes o inimigo ele vai usar intimidação, ameaça, para impedir o projeto de família que Deus tem para você. Deus vai dizer, olha, desiste da tua família, desiste dos teus filhos, desiste do teu casamento. Sabe quando chega naquela situação que você diz, eu já fiz de tudo, não aguento mais, vou jogar a toalha. Às vezes o projeto de Deus é um projeto ministerial, o Senhor te confiou algo. E naquilo que Ele te chamou para fazer, tem luta, tem batalha, tem levante. Tem pessoas que se levantam, usadas pelo inimigo, como esses inimigos aqui dos judeus, para te trazer ameaça, para te constranger, para te reprimir, para te desencorajar. E aí você chega no momento de um cansaço tão grande que você diz, quer saber? Eu já tentei de tudo, já fiz o meu melhor, fui incompreendido, as pessoas não estão reconhecendo o que eu fiz. Quer saber, eu vou cuidar da minha vida, não quero mais saber disso. E aí o inimigo alcança o objetivo dele. A obra estava avançando, estava indo, o Senhor estava te usando, os dons do Senhor estavam fluindo na tua vida. Havia resultados, frutos estavam acontecendo, mas o inimigo deu uma forma de entrar, como diz ali naquela ilustração, né? Aquela ferramenta mais gasta, que é mais usada, que consegue abrir uma fenda no coração e entrar e fazer o homem parar a obra de Deus. Às vezes o Senhor tem um projeto, mesmo um projeto profissional para você, Ele quer te usar numa determinada área de trabalho, e ali naquele ambiente de trabalho acontece um levante, pessoas se levantam, às vezes motivadas por inveja, motivadas por medo de você, porque você é uma ameaça para elas, motivada pela tua capacidade, invejando a tua capacidade, com medo do teu potencial, essas pessoas começam a falar mal de você, tramar contra a tua vida, para te derrubar, para criar uma situação que você chega no momento, diz, eu não aguento mais ficar nesse lugar, vou pedir as contas, vou sair. Quantas pessoas sucumbem a esse desânimo por causa do medo que vem sobre elas? E assim tinha acontecido com o povo. E 2 anos eles estavam nessa situação. E para confrontar esse sentimento de assassinato da fé, do ânimo que estava no coração dos judeus, o Senhor levanta o profeta Ageu com a seguinte mensagem: não desanimem, coragem, não parem, é tempo de retomar, eu estou com vocês. Queridos, não há uma palavra mais poderosa, nós cantamos aqui a tua presença, queremos provar da tua presença, não há nada melhor do que a tua presença, e não há nada melhor do que a presença de Deus, porque é a partir da presença de Deus, é a partir da comunhão com o Senhor, que vem o ânimo, que vem a fé, que vem o alento, que vem a força, o consolo. É na presença de Deus que nós somos renovados. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão entrando num processo de crise, de luta, de batalha, a primeira estratégia do inimigo é afastar essa pessoa da comunhão com Deus. Porque quando eu me afasto da comunhão com Deus, eu estou me afastando da fonte, da força, da energia, do ânimo, da alegria, da esperança. Tudo isso vem do Senhor, e se eu perco a minha comunhão com Deus, eu perco qualquer capacidade de reagir a esse desânimo. Então o Senhor diz assim, olha, tenham coragem, porque eu estou com vocês. É como se o Senhor dissesse assim, tem ameaças, tem inimigos, tem cartas, tem decretos, tem ordens judiciais, tem tudo o que for, mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês, não tenham medo. Quando eles ouvem aquela palavra,
eles têm uma opção, uma alternativa. Ou melhor, eles têm duas alternativas. Eu vou manter os meus olhos na horizontal, olhando para as notícias desse mundo, olhando para os fatos desse mundo, ou eu vou olhar para a palavra que vem do céu. Porque o que Josafá diz diante de uma ameaça aterradora, um exército que não se podia contar, muito maior do que o dele, vindo contra ele já próximo, já estava em Esazon Tamar, e ele recebe a notícia, e ele vai para o Senhor e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Às vezes você se encontra nessa situação, queridos, você está tão afetado por aquela notícia, por aquela intimidação, por aquela ameaça que é tão poderosa, parece tão maior do que você fica nesse estado de dizer: eu estou perdido, eu não tenho ideia do que fazer. Eu não sei como reagir, eu não sei por onde começar, eu não sei qual é o próximo passo diante dessa ameaça. Mas o que é que Josafá diz? Mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero te chamar, queridos, assim como Ageu estava chamando o povo naqueles dias, a levantar os teus olhos para o Senhor. Porque se você colocar os olhos na força do vento, na altura das ondas, como Pedro fez, a sua tendência é afundar. O autor da carta aos Hebreus diz: mantendo os olhos fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos, o meu coração, a minha fé tem que estar no Senhor, queridos. Não importa qual seja a situação, e nós não estamos aqui ignorando que o risco é real. Nós não estamos aqui ignorando que a ameaça é real. Não é essa a questão. Mas nós estamos crendo que apesar da seriedade, da gravidade da ameaça que se impõe sobre você, Deus está conosco. Ele é Senhor, Ele é presente. E a palavra do Senhor diz: daqueles que em mim confiam, nenhum será envergonhado. Então o Senhor manda essa palavra dizendo: eu estou com vocês. Eu quero te encorajar no momento da sua maior luta, no momento que você estiver se sentindo desanimado como resultado do medo, da intimidação, da ameaça, que você se volte para o Senhor em oração e diga: Senhor, eu preciso agora experimentar da tua presença. Eu preciso ser tocado por essa presença. Eu preciso ser renovado por essa presença. Como nós cantamos aqui, eu quero desfrutar a tua presença. Não há nada melhor do que a tua presença. Manifesta a tua presença nessa situação, Senhor. Manifesta a tua presença agora, Senhor, nesse momento que eu estou atravessando. E aí você vai vencer o desânimo. E graças a Deus o povo ouviu aquela mensagem e reagiu. Eles responderam numa atitude de fé, mesmo sabendo que poderia a qualquer momento vir as patrulhas reais, com ordens de prisão, com ordem de assassinato contra o povo, declarando que o povo estava sendo rebelde. Eles creram na palavra do Senhor e retomaram a obra, voltaram para o canteiro de obras e recomeçaram a continuidade daquela obra. E aí sabe o que acontece, queridos? Porque quando a palavra profética vem, ela é precisa. Deus não é homem para que minta. A palavra profética vem, eles retomaram a obra e logo depois os inimigos se aproximam de novo. Assim como eles estavam presumindo, assim como eles estavam prevendo o que aconteceria, aconteceu. Os inimigos se aproximaram de novo e disseram: quem que deu ordem para retomar esse trabalho? Vocês não sabem que há 2 anos atrás veio uma ordem do imperador mandando que cessasse essa obra, que parasse com isso? E vocês agora estão se rebelando? Quem que deu a ordem? Quem são os líderes aqui? E começaram a coletar o nome dos líderes. Começaram a passar pelo meio do povo e dizer: quem é que deu a ordem? Quem é que está à frente desse movimento aí? Me dá aqui o nome. Eles começaram a fazer isso. E aí pegaram os nomes, escreveram uma outra carta e mandaram lá para o rei, para o imperador. Só que agora era um novo imperador, o imperador Dário. E aí quando mandam essa carta para o imperador Dário também faz a busca, e aí ele encontra.
Eles perguntaram para os judeus, escuta aqui, por que vocês, quem deu ordem para vocês recomeçarem essa obra? Sabe qual foi a resposta do povo de Deus ali, dos judeus? Nós estamos aqui por uma palavra de Deus. Nós estamos aqui por uma direção de Deus. O Senhor, nosso Deus, nos confiou essa obra e nós não vamos desistir, nós vamos retomar. E um decreto lá atrás foi emitido nos dias de Ciro, o imperador, que devolveu todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado e nos deu permissão para voltar para esse lugar e para construir esse templo. E aí essas pessoas escrevem essa carta, essas palavras dos judeus, e aí o rei Dario, ele manda fazer uma busca e de fato encontra que nos dias de Ciro, houve esse decreto para que fosse reconstruído. E aí sabe qual é a atitude do rei Dario? Não impeçam a obra, não atrapalhe o que eles estão fazendo, deixe que eles construam, deixe que essa obra avance. Ai de quem tocar neles, ai de quem mexer com eles. Então veja, a atitude do rei veio na sequência de uma palavra profética que foi dada. E porque eles creram e obedeceram e não permaneceram desanimados, retomaram a obra, a situação mudou e 4 anos depois a obra estava concluída. Mas queridos, o desânimo que eles venceram esse desânimo causado pelo medo, mas tinham que vencer o desânimo causado também por um outro elemento, que é a comparação. Porque ainda que agora eles tinham a permissão para reconstruir o templo, eles estavam reconstruindo o templo, mas ainda estavam recebendo setas de desânimo no seu coração, a partir de uma atitude de comparação. Que comparação era essa? Porque os mais idosos, aqueles que viveram no tempo antes de serem levados cativos, e viram a suntuosidade do templo que Salomão havia construído, e agora vendo a construção, os alicerces que foram lançados, esse outro projeto que estava sendo construído, que era muito menor, eles começavam a chorar, e a dizer, puxa, isso aqui que a gente está construindo, se vocês soubessem como que foi o templo antigo. E olha como que o inimigo usa aqui uma questão de comparação, muitas vezes para trazer desânimo para a nossa vida. Veja aí Esdras capítulo 3, a partir do verso 10. Esdras 3, a partir do verso 10. Esdras 3:10 diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor. Aqui está falando desse templo agora que eles estavam construindo. Segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, cantavam responsivamente louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Veja, então eles voltaram do cativeiro, no ano seguinte começam a reconstruir, quando lançam os alicerces, os sacerdotes são chamados, os cantores, os levitas, para louvar, para adorar a Deus, porque finalmente, depois de 70 anos, novamente a casa de Deus seria erguida, o templo de adoração ao Senhor seria restabelecido, e eles estavam celebrando. Aí olha o que o texto continua dizendo: e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E olha o que o texto diz no final: e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Então, naquele projeto de reconstrução do templo, tinha uma turma aqui que estava dando pulo de alegria, e celebrando a Deus e louvando e exaltando o nome de Deus, mas tinha uma outra turma que estava lamentando e chorando e desanimados.
Diz, isso aqui que a gente está construindo não é nada comparado com aquilo que a gente já teve, que tristeza. E aí, quando a gente volta aqui para o nosso texto, Ageu, capítulo 2, verso 3, olha a pergunta que o profeta lança sobre o povo. Quem de vocês que tenha sobrevivido, ou seja, esses 70 anos de cativeiro, contemplou o templo na sua primeira glória, ou seja, aquele lá de Salomão? E como vocês o veem agora, esse que está sendo construído diante de vocês? O Senhor pergunta, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Olha como que estava o coração do povo em relação àquele projeto. Isso aqui é nada. Isso aqui não vale nada. Comparado com aquilo que a gente já viveu, isso aqui não vale nada. Sabe, amados, quando vozes tentarem comparar você, a sua pessoa com outros, quando surgirem vozes na sua mente, no seu coração, tentando comparar aquilo que você está fazendo com o que outros estão fazendo, ou com aquilo que você um dia viu no passado, para te produzir desânimo, você pode saber que isso são setas do inimigo, para fazer você parar a obra, para fazer você pensar que aquilo que você está fazendo não tem valor, tem muito pouco valor, para fazer você crer que o Senhor não está feliz com aquilo que você está realizando. E você quer saber uma coisa? Nós vivemos numa era da comparação. As pessoas, os analistas do comportamento, todos concordam que nós vivemos uma crise de ansiedade, de tristeza, de desânimo na população, principalmente a chamada geração Z, a geração mais jovem, a geração da época dos iPhones, dos celulares, da internet, a geração das redes sociais. É comum senso entre os profissionais que essa geração vive uma crise de ansiedade, de tristeza, de desânimo, porque são expostos continuamente a esse universo de comparação. Em todo o tempo eles estão vendo o perfil de alguém no Facebook que parece que é a pessoa mais feliz do mundo, que tem tudo que alguém pode ter, e ele se compara, poxa, a minha realidade não é essa. Ele se compara com o Instagram, ele se compara com as outras redes sociais, e eles sucumbem a esse desânimo, por causa da comparação. Nós vivemos numa sociedade capitalista tão competitiva, que essa palavra concorrência é a palavra do momento. Em todo momento você está sendo obrigado a olhar para aquele que está disputando com você o mercado, e você fica se comparando, poxa, mas a minha empresa não é tão boa quanto aquela. Isso acontece a nível de igreja, poxa, mas a minha igreja não é tão grande quanto aquela. Nós vemos ministros, nós vemos sacerdotes, nós vemos pessoas, nós vemos profissionais, o tempo todo se comparando, as mulheres olhando para o corpo uma da outra e dizem, poxa, mas meu corpo não é como daquela. Puxa, mas a roupa que eu tenho não é como daquela. Puxa, mas o carro que eu tenho não é como do meu vizinho. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Não é isso, queridos. Nós vivemos no universo da comparação. E sabe o que é o problema da comparação? Ela te joga para um extremo ou para o outro. Ou a comparação te faz uma pessoa extremamente soberba e arrogante, porque quando você se compara com outro, você diz, cara, eu sou o cara. Sou muito melhor, olha aqui o que eu tenho, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu sou capaz, olha aqui o meu talento, olha aqui o meu potencial em relação a essa pessoa, eu sou infinitamente melhor. Você cai para o lado da arrogância, que é um pecado, e a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda, a ruína. Ou a comparação vai te jogar para um outro extremo, que é o extremo da autopiedade, da autocomiseração, aquela atitude que diz, coitado de mim, eu não valho nada, eu sou um Zé Ninguém, olha o que fulano tem, olha o que ele já alcançou, já passaram todos esses anos da minha vida, e olha aqui onde é que eu estou. E quando você sucumbe para esse lado da inferioridade, da autopiedade, você acaba nessa derrocada do desânimo. E você se entrega, e você desiste de projetos, de lutar, de conquistar, de avançar. Não importa se você tem uma palavra de Deus, não importa se o Senhor um dia te deu uma palavra, você está tão vencido pelo desânimo, que você diz, aquela palavra
Quem sabe aquilo lá foi uma profecia que não era de Deus. E aí você vê pessoas abortando um projeto maravilhoso, algo que Deus tem para a vida daquela pessoa, quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ele não está vivendo essa vida de abundância, ele está sequer sobrevivendo, por causa da comparação. A palavra de Deus fala de Asaf, um homem que, de repente, ele começou a ser influenciado por esse universo de comparação, e ele começou a olhar para as pessoas da sua época, ele começou a olhar para os ímpios, ele começou a olhar para as pessoas que prosperavam, que enriqueciam, que cometiam maldades, injustiças, atos terríveis, e nada de mal lhes acontecia. Asaf começou a pensar, não existe justiça divina. Olha tudo isso que está acontecendo de terrível, de mal, de injusto, e nada acontece com esses que se comportam dessa forma, enquanto que os justos, os que servem a Deus, os tementes a Deus, estão sofrendo, estão adoecendo, estão morrendo. Então, de que vale servir a Deus? No final das contas, para que vale a pena viver uma vida piedosa? E ele começa a entrar nesse dilema, nessa crise. E o Salmo 73, versos 2 e 3, não vamos ler o Salmo todo, mas eu encorajo você a chegar em casa e ler. Porque ele fez uma reflexão e lá na frente ele acordou, ele abriu os olhos para ver que ele estava num profundo engano, ele estava enlaçado num desânimo. Mas no verso 2 e 3 ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Queridos, quantas pessoas hoje estão fora da igreja, estão fora da comunhão com Deus, porque caíram na armadilha da comparação e foram vencidos pelo desânimo. Quantas pessoas estão desiludidas, ressentidas, feridas, magoadas, sem esperança, desacreditadas, quanto à sua vida, quanto à sua carreira, quanto à sua família, quanto ao seu ministério, porque acreditaram que o outro era melhor, que não há justiça, que eles fizeram de tudo o que podia, e a sorte não chega para eles da mesma forma que chega para o ímpio. E como diz aqui Asaf, os meus pés quase se desviaram. Quantas pessoas de fato se desviaram, foram mais a fundo do que Asaf, e se deixaram prender pelo desânimo. E aí, amados, nós queremos já concluir essa mensagem. O Senhor levanta o profeta e diz assim para eles, olha, eu quero lembrar vocês de algo. Quero lembrar de um compromisso que eu tenho com vocês, que eu fiz não ontem, nem no mês passado, nem no início desse cativeiro, quando vocês foram tirados da terra de vocês, mas eu quero lembrar que eu tenho uma aliança com vocês desde quando vocês saíram lá do Egito. Eu não esqueci da minha aliança. Eu mantenho a minha aliança. E de que aliança que ele estava falando? Êxodo 29, versos 45 e 46. Ele lembra dessa aliança aqui. Ele disse para o povo, eu fiz uma aliança com vocês, quando vocês saíram do Egito. E naquele dia ele disse assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel. Eu serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar, para viver no meio de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus chama o povo que estava ali ouvindo aquele choro, aquele lamento, o que a gente está fazendo aqui não vale nada, representa pouco, já foi muito melhor. Meu querido, se você ficar olhando para o teu passado, para aquilo que uma condição que você já viveu melhor na tua vida, e você ficar se lamentando e chorando, com sentimento de ingratidão, de desânimo diante do que você tem hoje, você vai sucumbir. Mas eu quero te encorajar a olhar para a aliança que Deus tem com você. Não importa se hoje você está morando talvez numa condição
pior do que você viveu no passado, ou se você está vivendo numa condição inferior a que o teu vizinho, ou uma pessoa que não teme a Deus, que é um ímpio, vive, não importa, se alegre com aquilo que você tem, confie que a bênção de Deus está com você, e Ele é poderoso para te fazer prosperar, Ele ama você, Ele tem projetos para você. Quando o povo estava lá no cativeiro, Ele mandou uma carta enviada pelo profeta Jeremias, dizendo: sou eu que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se você está desanimado, se você está sem esperança, se você está olhando para o que você tem ou para o que você não tem mais, que você já teve e não tem mais, não deixe esses pensamentos te consumirem, abre mão disso, joga isso para lá e olha para o Senhor. Olha, a história de muitas pessoas que caíram, que quebraram financeiramente, que um dia tiveram uma empresa e perderam tudo, e você vai encontrar essas pessoas que elas se levantam para voltar a lutar, e em pouco tempo elas conquistam e alcançam até mais do que tiveram, porque não se renderam ao desânimo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, seja na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, ou mesmo como povo brasileiro, como nação. Mas eu quero dizer que há um Deus que está no nosso meio, há um Deus que luta por nós, a palavra profética do Senhor continua valendo, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus que vela para que a sua palavra se cumpra, e ela vai se cumprir ao seu tempo. Nós precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança nessa palavra, nessa esperança, não olhando para a circunstância, porque senão nós vamos afundar, e vamos ser vencidos pela desesperança, pelo desânimo, pelo medo, pela intimidação. Isso não quer dizer que a gente não vai entender que existem situações sérias, críticas, desconfortáveis, até mesmo de sofrimento, mas o Senhor é conosco, mesmo quando a gente passar pelo meio do fogo, mesmo quando a gente passar pelas águas, mesmo quando a gente passar pelo vale escuro da sombra da morte, o Senhor fez uma aliança conosco, e nessa aliança Ele diz: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Talvez você não está entendendo por que está acontecendo o que está acontecendo. Senhor, por que diante de tanta oração, diante de tanto jejum, diante de tanta súplica, diante de tanta lágrima que eu derramei em favor dessa situação que eu estou vivendo, por que não teve resposta ainda? Porque parece que a coisa está ficando cada vez pior. Tem aquele ditado popular: quanto mais oro, mais assombração me aparece. Talvez você esteja com esse sentimento, mas o Senhor, Ele declara: eu estou com vocês, confie em mim. Você crê nessa palavra, querido? Você começa esse ano de 2023, a despeito de todo o cenário que se descortina diante de nós. Se você for ficar dando ouvido para o que os homens falam, você vai pirar. Mas se você ouvir a voz do céu, você vai atravessar tempos difíceis, mares revoltos, e você vai ter a vitória. E você vai ver essa obra concluída, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Se coloque de pé aí, eu quero orar por você. Talvez você está nessa situação aí, enfrentando um momento de um grande desânimo, e o Senhor te trouxe aqui essa manhã porque Ele tinha algo para falar com você. Então agora começa a falar, fecha os teus olhos aí, começa a responder ao Senhor essa mensagem, porque eu creio que nessa manhã eu estou sendo profeta e boca de Deus aqui nesse púlpito para a tua vida. Então, assim como aqueles judeus responderam a palavra de Deus, responda a palavra de Deus dessa manhã e diga: Senhor, me perdoe por deixar me vencer pelo desânimo, me perdoe por deixar de crer, por jogar a toalha, Senhor, me perdoe por colocar muita atenção nas circunstâncias, no que os homens estão dizendo, mas eu quero escolher nessa manhã, olhar para a Tua palavra, eu escolho nessa manhã, confiar na palavra que vem do Senhor, confiar que o Senhor tem um projeto para a minha vida, e que o Senhor não desistiu desse projeto, e que o Senhor não quer que eu desista desse projeto. Senhor, eu escolho confiar que, a despeito de todas as ameaças, intimidações, riscos, por mais séria que seja a situação,
A tua presença é o que me garante a vitória e eu posso confiar. Não é na minha força, Senhor, eu quero declarar, eu quero escolher nessa manhã, retomar a obra que o Senhor me confiou, retomar a minha posição que eu fui chamado para ocupar, retomar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e em fé avançar, dando os passos, confiando no Senhor, haja o que houver, independente dos inimigos e das ameaças que venham sobre a minha vida. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Aqui está a tua igreja, os teus filhos nesse lugar, aqueles acompanhando pela transmissão, que ouviram essa palavra nessa manhã. O Senhor sabe qual é a condição do coração de cada um. Pai, talvez muitos já desistiram do projeto, já desistiram do chamado, já desistiram da família, já desistiram da obra que o Senhor confiou a cada um. Está cuidando só agora do seu próprio interesse, Senhor. Mas há um chamado nessa manhã para nós voltarmos àquilo que o Senhor nos confiou. E nós queremos nos levantar em fé, ouvindo essa palavra, como o Senhor levantou o teu servo Ageu, Zacarias naqueles dias, Pai. E o teu nome foi glorificado e aquela obra foi concluída, Senhor. Nós não vamos ceder ao medo, à ameaça, nem vamos nos deixar levar por comparação. O nosso valor não está naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas afirmam, naquilo que as redes sociais impõem sobre nós. O valor de que nós somos e daquilo que nós fazemos está baseado naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E o que nos define, Senhor, é a tua voz, é a tua palavra, é o que o Senhor diz a nosso respeito. E por isso nós te louvamos, Pai, e te adoramos. Fortaleça a vida de cada um, Pai, e que o inimigo, esse espírito de desânimo, de medo, de ameaça, de intimidação, de comparação, seja derrotado e destruído na vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.